vou chegar na pergunta que eu queria fazer, porque assim, eu sei que não é a sua responsabilidade, não é a minha, não é a do Ricardo, e eu sei que isso é algo pra gente debater. Sempre que eu chamo aqui os convidados, seja de oposição, situação, eu faço a mesma pergunta de caras que eu gosto de ouvir ideias. Você enxerga uma saída no associativo para o São Paulo Futebol Clube? Não, claramente não. Vamos lá, se a gente olha, o associativo, e a gente estava falando até antes do programa, as pessoas pensam na SAF como se fosse um clube de dono, né? Os clubes associativos já têm seus donos, né? Que são os associados. No caso do São Paulo, de alguns outros clubes, são os conselheiros vitalícios, porque o conselho deliberativo é quem manda no clube, de onde saem os candidatos a presidente e tudo mais, e você tem uma grande maioria de vitalícios, que são as pessoas que são donas efetivamente do clube e tomam as decisões. Eu tenho absoluta certeza, eu nunca participei de nenhuma reunião do conselho, nem nada, e isso vale para o São Paulo, mas vale para outros clubes que são semelhantes. Se você olhar o conselho deliberativo de São Paulo hoje, e falar, eu vou tirar alguém para ser o gestor de uma empresa. Você não vai tirar. Perfeito. Se você pensar isso de qualquer empresa, você vai pensar a mesma coisa para ser o gestor do São Paulo. Olha os nomes que estão falando para a próxima eleição do clube. Não tem ninguém que é gestor. E um clube de futebol precisa de um gestor que pense como gestor e não como político. Só que o ambiente do clube é um ambiente político. Então, você fica no que a gente chama de mata-burro, né? Você nem vai para o lado da operação, do executivo, e fica preso no lado político que precisa agradar lá 3, 4, 5 alas e partidos dentro do clube. Então, assim, hoje, dentro do associativo, e assim, por mais que eu respeite algumas pessoas da oposição que eu conheço, que eu leio materiais, que eu leio... Mas também na oposição não tem ninguém que eu nunca vi um plano. Qual é o plano de solução para o São Paulo Futebol Clube? Nunca vi. Né? Então, assim, são poucos e não conseguem fazer um trabalho efetivo. E a turma da situação, você olha, claramente você não tem ninguém ali que você tenha convicção de que vai vir aqui e vai fazer um trabalho de fato de mudar a estrutura do clube. A gente está falando de São Paulo aqui, isso pode ser replicado para outros clubes. Como a gente está falando de São Paulo, isso para mim é muito claro. Não tem ali ninguém que seja capaz de transformar o clube, que precisa de uma transformação. Porque acho que é o ponto principal que a gente sempre levanta aqui, né? Os conselheiros do São Paulo, via de regra, a imensa maioria não é assim, perfil de gestor, né? Eu diria que até uma grande parcela não foi bem sucedida no mundo empresarial, né? Então, esses donos do clube ato político, muitas vezes, mais do que o ato da solução. E sobre a SAF que você comentou, hoje você acha que a SAF é um caminho mais ideal para o São Paulo? E também queria que você explicasse, porque tem vários tipos de SAF, né? A gente começa a tentar aprofundar aqui, não vou deixar que você explique os 20 mil tipos de SAF, não vou fazer isso com você, mas queria que você explicasse as SAFs mais conhecidas aqui do futebol brasileiro, em regra geral, para que a torcida de São Paulo possa conhecer e a sua opinião também em cima delas. Considerando que dentro do aspecto do ambiente político e associativo não parece haver solução, a única solução, se a gente quiser pensar numa mudança, deveria ser uma SAF. Mas SAF não é porque mudou ali de associação para SAF que naturalmente você vai resolver o problema, né? A construção de uma SAF, ela precisa de alguns elementos. E o que acontece no Brasil hoje é muito claro de como deveria se comportar uma SAF eficiente. Vamos pegar os principais casos, tá? O que aconteceu com o Botafogo, né? A SAF de um dono que é de fora, que aparentemente era rico. A gente descobriu que ele pode ser rico, mas ele não põe o dinheiro dele para rodar no clube. Ele ganhou títulos rapidamente, mas deixou um buraco enorme. Tem dívida de mais de 1 bilhão lá. E também problemas com o Lyon e tudo mais. Então, assim, a solução de um dono rico, que não é do futebol, não parece a melhor. No Vasco, a mesma coisa. Era um fundo que tinha um monte de clubes fora, tal, o MCO, mas também era um fundo que tinha acabado de começar o processo. Não era um fundo de gente do futebol. Era um fundo de investidores, né, que iam tentando juntar coisas aqui e ali para criar um ativo para vender no futuro. Também não é uma solução. Se a gente for pensar na SAF do Atlético Mineiro, também donos ricos, né? Um grupo de donos bastante bem sucedido fora do futebol, mas que não é do futebol, mas que também agiu mais como torcedor do que como gestor. E a situação do clube hoje é uma situação delicada também. Quando eu olho os casos que deram certo, né? E aí a gente pode usar 2 exemplos com características parecidas. Vai?
vou começar com o Cruzeiro. O Cruzeiro começou... A SAF que resolveu a vida do Cruzeiro foi a do Ronaldo. Tinha pouco dinheiro, mas tinha ali o cara que entendia de futebol, né? Viveu o futebol, sabia, já tinha... Por mais erros que tenha cometido no Valladolid, sabia como operar o futebol, montou uma equipe que era uma equipe muito qualificada ali do ponto de vista de gestão e sabia, eu posso gastar o que eu tenho. Apanhou, sofreu, mas trouxe de volta o time para a primeira divisão. Tinha uma estrutura muito bem montada e quando vendeu para alguém que é mais torcedor do que gestor, mas que recebeu um ativo organizado. Mais saudável. Saudável. Então, assim, é mais fácil você colocar dinheiro para turbinar o negócio quando você recebe um ativo em ordem. Então, assim, a SAF do Cruzeiro é uma SAF que no primeiro momento dá muito certo, apesar do torcedor reclamar, né? Porque ele olhava o Atlético Mineiro como uma referência. A outra SAF que dá certo é a do Bahia. Né? Vai dizer que é o Grupo City, que tem muito dinheiro. Não é só o dinheiro. Ele tem o dinheiro, mas ele tem a tecnologia de gestão. Tem método, né? Tem método. Então ele vem, ele traz, ele muda a gestão, muda as pessoas, ele coloca a gente qualificada em boa parte dos negócios. Ele muda a mentalidade. O Bahia não ganhou nada, mas o Bahia ficava brigando para não cair todo ano, quando não caía, e já briga pelas posições de cima. É óbvio que ele não vai brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, eventualmente com o Cruzeiro, até porque o nível de receita dele é muito menor. Mas ele vai fazer um trabalho para ser competitivo ao longo de mais 3, 4, 5 anos. Ele já é mais competitivo do que era. Então, quando a gente fala numa SAF, não é só uma questão de dinheiro. É uma questão de dinheiro e de quem aplica. Porque no futebol falta mão de obra. Falta gente que entenda o futebol enquanto negócio no Brasil. O futebol ficou muito amarrado nas pessoas que estavam sempre circulando ali dentro dos clubes associativos e não criou um grupo de profissionais que entendesse a dinâmica do futebol, que eu já falei aqui, vou repetir, é muito difícil de ser gerido. Então você não trocou as pessoas, as que estão são de certa forma a parte ainda amadora do futebol, né? Que entende do conceito, mas não tem capacidade de gestão e não conseguiu trazer ninguém novo para reciclar e oxigenar as estruturas. Então a SAF ela precisa de ela tem que ultrapassar alguns desafios. Precisa ter alguém com dinheiro, óbvio, né? Até porque no caso do São Paulo, por exemplo, é um clube com muita dívida. Precisa de gente, né, qualificada e precisa de gente que entenda o futebol de uma maneira que eu vou chamar aqui de corporativa, né? O cara que consiga aplicar metodologias, conseguir tecnologias, conseguir desenvolver o negócio. O que é muito difícil de você conseguir no futebol hoje. Vamos lá, depois das primeiras levas de SAF, quanto tempo a gente não tem uma SAF grande que você fala, de fato aqui isso mudou? Não é porque não tem interesse, é porque dos clubes, é porque não tem interesse de investidor. Né? O futebol brasileiro, até pelo caso do Vasco especialmente, o investidor que tem alguma capacidade de gestão está ressabiado. Né? Ele não quer se envolver com um clube com muita torcida, com confusão e tudo mais. Então, você não tem dentro das estruturas hoje de investidores gente olhando o futebol e o futebol de grandes clubes com o interesse que teve lá naquele primeiro momento. Diga. Não, eu ia te perguntar justamente nessa linha, César. Se pudesse ser feito um comparativo, uma analogia com outros países, né? Porque a gente, quando lembra de SAF, a gente acaba lembrando de clubes quebrados, que estavam à beira da falência, né? E poucos clubes grandes. Quando eu falo clubes grandes, é Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, assim e tal, com grande massa de torcida que pode se opor, pode fazer protesto, né? Um caso mais ou menos assim, não era bem exatamente isso, mas o United, né, que a torcida protestou bastante com a venda e tal. Se fizesse uma analogia com outros mercados, assim, em que ponto está o Brasil, o futebol brasileiro, e qual modelo, assim, lá de fora, que muita gente fala muito do Bayern de Munique, que eu acho que é até mais utópico, mas tem algum caso que você fala, pô, isso aqui, pro caso do São Paulo, seria um caminho ideal? Você falou um pouco do City, do Bahia, que tem uma metodologia, você tem pessoas com conhecimento, com know-how para isso. Tem algum caso assim que você fala, pô, esse caso de estudo aqui seria um interessante aí, proporcional ao São Paulo? Eu esqueci de falar do Red Bull também, que é um grupo consolidado, mas que no Brasil não conseguiu deslanchar, né? Talvez agora com investimento no CT, enfim, possa de fato ser mais ativo no mercado do que tem sido. É uma SAF talvez para time intermediário, né? Isso. Não para time protagonista. É isso, é mais para desenvolvimento e tudo mais. Talvez não vai ter o mesmo perfil, como não tem nos outros mercados onde eles têm clube.
Os alemães, por exemplo, eles têm uma característica muito diferente, né? As associações são donas do clube, né? Os investidores não podem ter participação direta na gestão. Apesar de que você pega o caso do Bayern de Munique, a gestão é feita por pessoas que vieram da Adidas, que vieram do Allianz, que vieram da T-System, que é patrocinador. Ou seja, na verdade, é a associação quem gere, mas quem gere no dia a dia são as pessoas dos investidores. É difícil tentar medir estas coisas, né? E fazer esta comparação. Que modelo, né? Se eu for pegar um modelo que funciona bastante bem hoje, é o modelo do Arsenal, mas também já apanhou muito o Kroenke, né? De quando ele entrou para cá. Nos últimos anos, o Arsenal tem sido um pouco mais eficiente dentro de campo e apanhou muito da torcida porque não consegue ser relevante. Dá para usar como exemplo? Um pouco, né? O Liverpool, o que está acontecendo agora esse ano, é um ano que também está apanhando bastante, a gestão está apanhando bastante, apesar de ter feito um trabalho muito consistente no tempo. De novo, a questão é quais são as pessoas que vão gerir esse negócio. A questão do modelo da SAF, eu sempre acho que você tem que evitar duas coisas. A primeira é o investidor ser minoritário. E aí não é questão de evitar, né? Não vai ter investidor minoritário deixando a associação que trouxe o clube para esse cenário ser a gestora. A segunda é o clube de dono, né? Se você tem um dono, é sempre pior, porque esse dono ele pode, de alguma forma, nem sempre ele é o cara do futebol, às vezes ele é só um torcedor, só um fanático, só alguém que quer estar no futebol. Então você tem que buscar alternativas onde você traga pessoas que são do futebol. Assim, eu sempre imagino, o que eu gostaria de SAFs no Brasil é ver o Liverpool, é ver, na mesma proporção, uma Atalanta, né, que faz um trabalho belíssimo na Itália, apesar desse ano não estar bem. Enfim, de clube, o próprio Bayern de Munique ou Bayern de Munique. Esses caras vindo aqui como co-investidores, junto com fundos que tragam gestão financeira. Então, você traz alguém com gestão financeira, você traz um clube desse que tem um desenvolvimento tecnológico, de qualidade, de formação e tudo mais, e aplique isso no mercado local, e aí você vai ter uma composição eficiente entre o dinheiro, a capacidade de gestão fora de campo e a capacidade de gestão dentro de campo. Então, se você conseguisse combinar isso, você teria ali, de certa forma, um desenho ideal para uma SAF de grande porte, que é o que se espera dos clubes de grande porte, né? Que não seja um clube de formação, porque isso é pouco para um clube grande, e nem seja um clube sem rumo, que é o clube só do gastão, e que em alguma hora ele desiste, que é o que acaba acontecendo lá fora, né? O investidor solitário, chega uma hora que o bolso dele ficou curto, ele para de investir e os clubes nem sempre conseguem sobreviver. Então, eu gostaria de ver uma composição dessa forma.